Pois é, Paula, essa proposta, né, segundo a ministra Simone Tebet, só deve ser concretizada pelo governo federal até o final do mandato. Né? É uma proposta bastante ousada do governo federal de fazer essa isenção até R$5.000 do imposto de renda, principalmente porque precisa abrir um espaço orçamentário, precisa de um espaço fiscal para poder fazer essa desoneração. Quando a gente fala isso, precisa, em outras palavras, ter receita, precisa ter dinheiro para poder fazer essa realocação. Se você isenta de um lugar, você tem que retirar de outro lugar. E é justamente por isso que não está na lei orçamentária, ou não vai estar na lei orçamentária desse ano, porque o arcabouço fiscal ainda não foi finalizado, a reforma tributária ainda não foi finalizada. Muitas das questões trazidas pelo Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento para elevar a arrecadação ou cortar gastos, leis complementares, projetos de leis importantes ainda não foram apresentados. Então, muito provavelmente, o Ministério do Planejamento ainda não tem as contas exatas de como fazer essa isenção do imposto de renda. Então, provavelmente, e aí é um pensamento que existe na equipe econômica, que ao passar o arcabouço fiscal, ao passar a reforma tributária, ao abrir espaço no orçamento, ao ter uma visão geral de como que vai se desenvolver o déficit público ao longo do ano que vem, a gente sabe que é um compromisso do Ministério da Fazenda zerar o déficit público em 2024 e começar a ter superávit em 2025. Então, a partir do momento que todas essas situações forem se desenvolvendo na equipe econômica, no Ministério do Planejamento, abre-se um espaço para poder implementar e colocar em vigor essa proposta feita em campanha pelo presidente Lula de isenção do imposto de renda até R$5.000. Por isso, Paula, que o ministro da Fazenda, por isso que a ministra do Planejamento tem falado bastante, tem articulado bastante em vários temas ali com o Congresso Nacional, justamente para passar essas pautas econômicas e as equipes terem uma visão um pouco mais ampla de como vão poder cumprir essas promessas, como eles vão conseguir cumprir essas vontades deles de fazerem vários projetos que, inclusive, vão levar a cabo essa situação de zerar o déficit público. O ministro da Fazenda, inclusive, afirmou, Paula, que tem um projeto de lei para tributar os fundos exclusivos. E esse projeto vai estar no pacote de medidas a ser enviado ao Congresso Nacional no mês de agosto, juntamente com o orçamento do ano que vem. Atualmente, esses fundos são só taxados pelo imposto de renda no momento do resgate. E a ideia seria que esses ativos pudessem ser tributados periodicamente por meio do Come Cotas, como já acontece em outras modalidades de fundos de investimentos. A apresentação até agosto é necessária para que a arrecadação esperada com a medida possa ser contabilizada nas estimativas de receita. Os valores arrecadados podem ajudar a alcançar a meta do governo, que a gente tem falando, de déficit zero no ano que vem. Inclusive, Felipe, essa pauta deve ter muita discussão, né, em relação a fazer esse tipo, né, de tributação destes fundos, né, e deve ser aí um projeto, ainda que o governo já sinaliza, né, não trouxe ainda um esclarecimento muito claro de como deverá ser enviado aí ao Congresso para essa votação, mas a medida aí é justamente tentar, né, trazer mais receita para o governo, taxando então agora estes fundos da forma como que já é feito para os fundos de multimercados e tentar aí chegar, né, alcançar essa meta de zerar o déficit, né, que tem aí essa previsão principalmente dentro do arcabouço já para 2024, zerar esse déficit. O ministro, inclusive, né, disse que esse projeto vai ser encaminhado aí para, na volta já, logo da volta ali do recesso dos parlamentares. A proposta deve ser, então, colocada ali para discussão ainda dentro da Câmara, mas que, com toda certeza, vai ter ali, né, uma grande discussão
na Câmara e também pelo Senado, Felipe. Pois é, o ministro Fernando Haddad falou também sobre tributação de offshores, né? Esse projeto, inclusive, teve em discussão em algum momento ali junto com o ex-ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia Paulo Guedes, essa tributação de offshores, né? As empresas que são abertas lá no exterior para evitar algum tipo de pagamento de tributação aqui no Brasil, totalmente legais, diga-se de passagem, mas elas precisariam, né, ter algum tipo de visão de tributação no Brasil também. Mas aí é uma outra discussão que o ministro Fernando Haddad, junto com a sua equipe econômica, também está olhando, também está pensando, também está, né, desenhando um projeto para que isso possa acontecer, além da tributação dos fundos exclusivos, além da possibilidade de terminar, de acabar com a instituição do juro sobre capital próprio, ou seja, são várias atitudes ali, várias medidas que o Ministério da Fazenda tem se debruçado para conseguir aumentar a arrecadação e conquistar ali o fim do déficit primário na economia brasileira a partir já do ano que vem, Paulo. Felipe, inclusive a data para ser enviado ali ao Congresso, né, precisa ser junto com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até 31 de agosto. Até porque já estaria ali muito, né, segundo o próprio ministro aqui, colocada esta possibilidade desta arrecadação dentro deste planejamento de arrecadação para o ano de 2024. Então precisa ter aí também o mesmo prazo. Porém, agora que a gente vai começar a ver, né, muitas articulações na volta aí do recesso lá em Brasília, muitas articulações por parte do governo sendo feitas para conseguir a aprovação de pautas que são importantes para esta arrecadação. O fato é, né, que a gente tem visto aí todas essas medidas, principalmente por parte não só da equipe ali econômica de planejamento nessa tentativa de aumentar a arrecadação. O que a gente não vê de fato é o governo trazendo ou fazendo ali, né, uma reestruturação em relação a estes gastos, né? A máquina pública em si, né, sempre ali com gastos muito elevados, sendo aumentados estes gastos, né, que são colocados ali muitas vezes em pontos de destaque por muitos especialistas em relação à efetividade exatamente destes gastos ali que só vão aumentando e para isso, né, a arrecadação também tem que acompanhar aí em relação para se zerar esse déficit. O que a gente está vendo aí é o próprio Ministério da Fazenda e do Planejamento tentando angariar aí novas possibilidades, né, outras taxações, inclusive, para aumentar esta arrecadação. Ô, Felipe, eu estava até olhando aqui sobre a ministra Simone Tebet, né, um ponto dela aqui importante também, que a gente falou bastante sobre reforma tributária, ela já de olho ali especificamente em relação a algumas discussões da reforma tributária, ela já teria conversado com o Haddad justamente sobre aquela pesquisa do IPEA, sobre aquela alíquota do IVA que chegaria em 28%. A gente lembra até que o próprio ministro Fernando Haddad fez uma crítica a esta pesquisa, falando ali exatamente que não seria estes 28%, contestando este estudo do IPEA em relação ao IVA, e a Simone Tebet, inclusive, né, ela traz aqui na visão aqui da ministra que essa pesquisa aí, apontada aí de alíquota de 28%, foi discutido, né, isso na reunião, inclusive dela com o Haddad, ela trazendo aí uma visão de que muito provavelmente, né, essa deve ser o valor da alíquota do IVA na reforma tributária. Pois é, houve essa reunião, né, a ministra Simone Tebet com o ministro Fernando Haddad, a própria presidente do IPEA estava junto, para trazer um pouco dessa perspectiva, né, e também uma troca, já que o IPEA está sob o guarda-chuva do Ministério do Planejamento. Então, nada mais natural do que promover esse debate interno, já que o debate acabou se tornando externo antes de interno, né? O IPEA fez o estudo, o Haddad falou que existem muitos fatores que acabaram não sendo levados em consideração para chegar nessa alíquota de 28%, principalmente pelo fato de que, por meio das leis complementares, vão haver reduções de algumas alíquotas, né? Inclusive, esse é um ponto bastante importante, que são mais de 46 leis complementares que devem ir ao Congresso Nacional a partir do momento que a reforma tributária for finalizada, né? Pelo menos essa parte do consumo. Isso a gente nem está falando da questão da renda, que ainda não nem começou a ser discutida ainda. Então, houve essa conversa, até a presidente do IPEA foi nessa reunião, a ministra Simone Tebet até falou que
O estudo especificamente acabou sendo um tema marginal ali, mas claro que foi colocado na mesa para debate e discussão e apresentação também das premissas para o ministro Fernando Haddad, para ele compreender um pouco do que foi esse estudo feito pelo IPEA. O Haddad que tem feito várias reuniões, né, Paula? Ele se reuniu com a ministra Simone Tebet, com a presidente do IPEA, fez uma reunião com o Arthur Lira, inclusive nessa reunião com o Arthur Lira, ele determinou, ou pelo menos articulou quais são os próximos passos da Câmara dos Deputados na pauta econômica, e é justamente que a gente estava falando, né, a respeito de fundos exclusivos, a questão de tributação de offshores. Haddad também falou que tem a expectativa de votar um marco das garantias, que já foi aprovado no Senado, inclusive, e esse marco das garantias seria votado na Câmara em agosto. Nessa conversa que ele teve com o Arthur Lira também, ele disse que tratou das apostas esportivas, tanto sobre a medida provisória, que permite a criação de cargos na secretaria que vai cuidar do tema, quanto ao projeto de lei que faz a disposição sobre essa tributação. Inclusive, esse é um ponto bastante importante, porque com o crescimento, né, desses sites de apostas esportivas aqui no Brasil, virou um alvo do Ministério da Fazenda para essa tributação, assim como loterias esportivas, assim como outros tipos de loteria, outros tipos de casa de aposta, apostas esportivas pela internet virou um alvo do Ministério da Fazenda, também com o intuito de aumentar a arrecadação. Inclusive, né, uma outra possibilidade...